braços. É aí que eu pego a minha gaita e tapa a coitada do forcigaita. Encerrando então o nosso programa Clarim Campeiro, queremos convidar a todos para logo mais uma edição do Canto Farroupilha lá no CTG Farroupilha. Vamos aplaudir todos aqueles grandes artistas que vão passar mais uma vez pelo palco. Programa Clarim Campeiro, encerrando a nossa edição de hoje, no próximo sábado das 11 ao meio-dia. E diz o poeta, é aquele que transmite o sentimento do seu coração, nos ensina a pensar em outro mundo e faz a alma viajar pela razão. Vamos a todos lá no Canto Farroupilha aplaudir os poetas que passam por aquele palco logo mais. Um bom final de semana a todos e até o sábado que vem. Um bote em torno de guapos, na garganta uma poesia se espalha. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio Tia Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados aqui na Tia Alegrete às 12 horas, ouça o programa Hora da Prosa, um programa a cargo da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, uma trincheira em defesa de quem produz o grão mais consumido no mundo, o arroz. Hora da Prosa, sábado às 12 horas, aqui na Tia Alegrete. O espelho da lida, aguando a comida que brota do chão, trazendo na pá. O espelho da lida, aguando a comida que brota do chão. Taipeiro guerreiro que anda paciente, tapando o boquete que a água furou. Parecem convém as artérias de um ser, as taipas de terra que vai percorrer. Taipeiro guerreiro sozinho não cansa, alimenta a esperança nas águas que vão, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui. Taipeiro guerreiro que pensa em amores, espanta pavores de velho ficar, que seu caminhar não se torne tão lento, esquecendo do tempo e alguém encontrar a pele queimada de um sol tão vermelho, é apenas o espelho de alguém a lutar, pra ter no seu mundo bastante alimento e acabar com o tormento da fome enxergar.
bom dia, senhores produtores, senhoras produtoras, ouvintes da Rádio Alegrete. A partir de agora, no seu rádio, programa Hora da Prosa da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Eu sou Luciane Veig, estarei com vocês até a 1h com a técnica do Paulo Camargo. Sozinho não cansa, alimenta a esperança. Neste sábado, 7 de setembro de 2019. E os que vão por aí. Sua participação, prezado ouvinte, é muito importante para quem desejar estar interagindo com os nossos entrevistados. É só enviar mensagem de texto para o 996865621 ou ligar aqui para a Rádio Alegrete pelo 3422-1235. Que vão levando seu som. Também pela internet no endereço eletrônico da Rádio Alegrete, www.redete.com.br/alegrete. E aos nossos queridos aniversariantes, abençoados desta semana que passou, desejamos muita paz, saúde e prosperidade. A Milene Corsini, que aniversariou no dia 1º de setembro. Ao Telmo Roberto Quevedo Teixeira, que aniversariou no dia 2 de setembro. A Luíli Giacomini, que aniversariou no dia 5 de setembro. E ao José da Rosa Pinto, que aniversariou no dia 6 de setembro. Desejamos muita paz, saúde e prosperidade a todos os nossos queridos aniversariantes, que todos os sonhos e projetos deles possam se concretizar junto às suas famílias. Me acompanham no estúdio Ilson de Abreu, diretor da Ilson Consultoria. Bom dia, Ilson, bem-vindo ao nosso programa Hora da Prosa. É uma satisfação a gente estar te recebendo aqui nos estúdios hoje. Teu abraço vai para? Bom dia, Luciano. Meu abraço vai para a classe arrozeira, que é o principal no nosso foco hoje aqui do programa, né? Que a questão da energia elétrica. Então, meu abraço vai para a classe arrozeira e vai para todos os ouvintes do programa. Me acompanho também no estúdio, Leandro de Oliveira Quintana, diretor da Ética Energia. Bom dia, Leandro. Mais uma vez é uma satisfação a gente estar te recebendo aqui na bancada do nosso programa Hora da Prosa. Teu abraço vai para? Bom dia, Luciane. Bom dia, Ilson. Bom dia aos ouvintes. O meu abraço nesse 7 de setembro vai para todos nós brasileiros, né? E principalmente para a classe produtora também que está nos ouvindo aí. E que esse dia sirva para renovar nossa esperança de liberdade rumo ao futuro. Um abraço a todos. Na pauta do nosso programa de hoje, a Casa do Alegrete, o 33º ENTEC, os problemas relacionados com a concessionária de energia elétrica. Iniciando o nosso programa, nós vamos passar as nossas cotações. O arroz, a saca de 50 quilos, R$ 43,00. A soja, a saca de 60 quilos, R$ 72,50. O boi gordo, o quilo vivo, R$ 5,10. A vaca gorda, o quilo vivo, R$ 4,40. O cordeiro, o quilo vivo, R$ 7,50. O leite, o litro, R$ 1,15. Queremos também aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros que possibilitaram, pelo 2º ano consecutivo, a Associação dos Arrozeiros de Alegrete estava responsável pela coordenação da Casa do Alegrete, lá na Expo Inter. Estivemos lá de 24 de agosto ao dia 1º de setembro, responsáveis por toda a programação que aconteceu naquele espaço tão nobre, né, que é a Casa do Alegrete, dentro do Parque de Exposições lá em Esteio. Um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores e parceiros, a Associação Saúde Rural, a CAAL, a Fundação Marona, a Pileco e Companhia Limitada, ao Sindicato Rural de Alegrete, a Prefeitura Municipal de Alegrete, a Itagro Agro, o Sindag, ao Centro Empresarial de Alegrete, ao Escritório Pedro Porto Bonfilho, Lopes Estruturas, Scala Engenharia, Unimed Alegrete, Veterinária Caverá, CIA Alegrete, F. Sanchotene, Hotel Alegrete, MB Metalúrgica, Rede Origem Alegrete e Uruguaiana, Alegro, Aeroagrícola do Alegrete, SEAC Agro, Jornal Expresso Minuano, RZB
Comunicação e Erva Mate Tio Nando. A gente agradece a esses importantes parceiros que nos possibilitaram instalar durante todos esses 10 dias com uma intensa programação, mostrando aí as potencialidades do nosso município, todos os nossos eventos, os nossos projetos. Tivemos também o lançamento da nossa 13ª Semana Arrozeira, que aconteceu na quinta-feira, no dia 29. Então, a gente agradece a todos que estiveram conosco lá na casa neste importante momento onde lançamos o nosso grande evento, que é a nossa Semana Arrozeira. Também na segunda-feira, agora no dia 2 de setembro, nós tivemos lá na sede da Associação dos Arrozeiros o nosso 33º Encontro Técnico na programação Arroz, Mercados, Cenários e Perspectivas, Soja, Práticas Agronômicas, Custos, Margens, Cenários e Mercado, os desafios e riscos para o produtor, integração lavoura e pecuária, rotação e reconversão. O nosso palestrante foi o Marco Aurélio Tavares, ele é administrador de empresas, agropecuarista e diretor de mercado da FederArroz. Na sequência, os nossos convidados foram servidos aí com um maravilhoso churrasco elaborado pela equipe da Panela Campeira e também a cerveja, o chopp Arrozal. Nós gostaríamos de agradecer a todos os produtores, a todos os técnicos, os estudantes, os parceiros e os amigos da imprensa que estiveram conosco e lotaram as dependências da Associação dos Arrozeiros de Alegrete no dia 2 de setembro para prestigiar aí esse importante nome, que é o Marco Aurélio Tavares, que nos levou a importantes informações com relação ao arroz e à soja. Também queremos aproveitar e parabenizar a FederArroz, a Associação dos Arrozeiros de Alegrete e a equipe da Panela Campeira parabenizam a FederArroz pelos 30 anos de defesa e representação dos produtores. A federação é a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul e nela estão congregadas todas as associações de arrozeiros do nosso estado, onde a entidade maior realiza um importante trabalho na defesa e representação de todos os produtores do estado do Rio Grande do Sul. Fica aqui uma deferência muito especial da Associação dos Arrozeiros e da equipe da Panela Campeira, a FederArroz, que já teve a sua sede por um determinado período aqui em Alegrete. A gente se sente muito, muito honrado de poder ter feito parte da história dessa importante entidade que é a FederArroz. Nos acompanham aqui no estúdio o Gustavo Thompson Flores, diretor financeiro da FederArroz. Bom dia, Gustavo. Bem-vindo ao nosso programa Hora da Prosa. Teu abraço vai para... Bom dia, Lu. Bom dia, ouvintes do programa. Eu posso mudar o protocolo? Em vez de eu mandar um abraço, eu quero parabenizar a FederArroz pelos 30 anos, comemorados dia 5. Isso. E que essa entidade que os idealizadores enxergaram a necessidade e a grandeza que ela teria, e os que mantiveram e os que hoje estão tocando ela, Verdade. Então, parabenizar todas essas pessoas. Aí sim vai um abraço a todos esses daí. É verdade. Nós estávamos aqui também aproveitando a oportunidade, fazendo essa menção muito especial à FederArroz, porque a gente sabe aí dos importantes serviços que ela presta na representação e na defesa dos interesses dos produtores, Gustavo? É verdade. Hoje de manhã, cedo falava com o presidente Alexandre, e ele me mandou uma mensagem, porque era cedo, não sabia se podia falar, mas casualmente eu vi na hora, já liguei para ele. Ele está embarcando hoje de tarde, amanhã, de tarde para Brasília. Novamente. Ele acho que esteve lá essa semana. Ontem de noite conseguiu uma agenda muito importante, questão do endividamento e tal. E está indo amanhã de tarde correndo para poder segunda-feira estar lá e cumprir essa agenda. Então, quem está na frente passa trabalho, mas é por uma boa causa, Com certeza, A gente sabe aí da importância do trabalho e da dedicação e comprometimento de todos os presidentes e diretores aí que passaram ao longo desses 30 anos e dos que estão hoje conduzindo esta importante entidade. Então, conforme eu havia comentado na pauta do nosso programa, hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente importante e gera aí inúmeras dúvidas para todos nós, que é a questão dos problemas que a gente enfrenta
com a concessionária de energia elétrica. O Gustavo, inclusive, esteve em reunião durante a Expo Inter com os diretores da ANEEL na sexta-feira passada, e eles nos traz aí importantes informações referentes a essa reunião que aconteceu com o pessoal da ANEEL. Assim, Lu, a reunião com a ANEEL foi no dia, deixa eu lembrar, 16 de agosto, se eu não me engano. Essa foi a reunião lá em Brasília, onde nós conseguimos, através do senador Luiz Carlos Reins, uma reunião com o diretor da SMA, se eu não me engano, SRD, lá é tudo por sigla, que é a parte de regulação, onde tinha ele e tinha mais 5 ou 6 diretores junto com ele para nos atender, que é a pauta que nós vinha há muito tempo solicitando para tratar com a ANEEL, porque com a concessionária praticamente já não havia mais o que tratar. Fomos bem recebidos, ele entendeu a nossa especial sazonalidade, que é o irrigante do sul do Rio Grande do Sul. O nosso sistema aqui é único, não existe nenhuma outra parte do Brasil. Existe até irrigação por inundação semelhante, só que eles irrigam o ano inteiro. Então eles não têm a sazonalidade que nós temos, né? E por inundação é muito pouco fora do Rio Grande do Sul. A maioria por aspersão, aí são outros sistemas. E as palavras dele foram que tudo o que nós pleiteamos e solicitamos lá era muito fácil de resolver, porque estava dentro da resolução. Eu até saí mais tranquilo. Ele ficou de nos dar um retorno até a Expo Inter. Até a Expo Inter não veio. Estamos aguardando ele. Mas, nesse meio tempo, nós conseguimos uma reunião com o novo presidente da RGE. Primeira reunião do Conselho de Consumidores com o novo presidente, que assumiu em agosto agora, eu acho. Não, um pouco antes. Bom, ele era presidente da CPFL Santa Cruz, que é uma das distribuidoras do grupo CPFL. E aí foi transferido para RGE, Rio Grande do Sul. Vilela é o sobrenome. É um cara muito experiente. Contou um pouco da vida dele para nós e segundo o que ele contou, ele também já foi empresário, já teve empresa de prestação de serviço, de manutenção e construção de rede, todo esse tipo de serviço lá em Minas, onde ele é. Depois entrou para o setor elétrico e hoje chegou à presidência de uma das empresas da CPFL. Muito sincero, eu gostei que ele conhece o outro lado. E quando eu falei para ele a mesma coisa e relatei toda essa lista de problemas aqui, ó, que a gente tem, e que começaram dia 1º de abril de 2018, aí os guris até me ajudam aqui, ó, na troca do sistema. Quando trocou o sistema, enquanto era a AS Sul, nós tínhamos algum problema, mas vínhamos até resolvendo. Tá? Algumas coisas mais devagar, outras andando mais rápido, mas vinha resolvendo. No momento que passou para a RGE continuou com o sistema AS Sul, continuou no mesmo tranco. Dia 1º de abril de 2018, mudou o sistema, entrou o sistema da CPFL na RGE, não teve mais conversa, terminou. Mas essa reunião agora, sexta-feira, me parece que ele entendeu. Eu comentei com ele que eu não acredito, nem me passa pela cabeça, que uma empresa do tamanho da CPFL, quando comprou a AS Sul, né, transformou em RGE Sul, não tenha sabido quais são as características daquela empresa naquele local. Isso não me passa pela cabeça. É muito irresponsável até quem faz um negócio desse tamanho sem saber o que está comprando, né? Então, como eles compraram, eles têm que assumir o ônus e o bônus. É isso.
falei na nossa ida a Brasília, falei que estava tudo dentro da resolução, era só eles cumprirem e não distorcerem. E ele nos pediu até o dia 16 de setembro agora, que a gente tem a próxima reunião do Conselho, para nos dar todos os retornos das nossas solicitações. Praticamente a reclamação que você tem é do rural, 90%, e do comercial, que no caso é um colega conselheiro que representa a classe comercial pela Federação e trabalha com manutenção, construção de estações, subestações, redes, etc., que tem o mesmo problema. No tempo da S Sul, nós conseguíamos uma ligação em 60 dias, no máximo. Aqui com a RGE, chega a dar mais de ano para conseguir uma ligação. Tem situações aqui em Alegrete, de produtor que colocou equipamento e puxou a água com gerador do lado do pivô porque não conseguiu ligar. E essa safra passada, a recém foi ligar agora, nós já estamos na próxima, nós já estamos na nova. Esse colega contou de situações de supermercados lá na região da Grande Porto Alegre, lá que ele atende. Supermercados grandes, empreendimentos milionários, que os caras estão com uma fila de gerador lá fazendo funcionar o negócio porque não consegue a ligação por causa da vírgula que está errada. Sabe? A resolução é para ser respeitada, mas ela tem que ser interpretada para ser respeitada. Eu acho que é isso que está faltando. Mas vamos aguardar até o dia 16, vamos ver as respostas que a gente vai ter do presidente, porque esse é a última instância que nós estamos levando via conselho, via administrativo. Daqui para frente a gente não tem mais como esperar e nem pode esperar, né? Nem pode. Acabei sendo muito sincero até com ele, dizendo que essa questão, por exemplo, uma questão que a gente tem, o problema das outorgas, né, Wilson? Sim, a gente está com um problema sério, a questão da outorga. Então, hoje, pelo procedimento da RGE, quase ninguém está conseguindo ter o benefício de rural irrigante. O que envolve isso aí? São os produtores que fazem uma troca de titular, aqueles produtores que têm uma ligação nova, porque a maioria das áreas são áreas arrendadas, e a outorga é no nome do proprietário da terra. E a concessionária não quer esse entendimento que a outorga, ela quer a outorga no nome do arrendatário. Então, esse impasse gera o quê? Que esse cliente não tenha o benefício do desconto ao irrigante, ou seja, o horário reservado. Então, isso aí está impactando hoje aquele pessoal que está fazendo projetos novos. O que está acontecendo? Eles estão entrando com o pedido e, se não tem a outorga, tranca o projeto deles. E eles estão assim, tendo que entrar somente como rural e não com benefício que é de direito. Então, assim, a situação hoje é preocupante, né, em termos da concessionária, porque teve uma mudança desse sistema, né? O sistema trocou, por ironia do destino, foi dia 1º de abril de 2018, e aonde que ela migrou para um sistema, no meu ponto de vista, totalmente defasado em relação, e criou os novos procedimentos de regulamentação de procedimentos para as novas ligações, e mais o sistema aliado e a falta de conhecimento do pessoal que hoje está no grupo CPFL, que cuida da parte da RGE, que nós fizemos parte aí como consumidores, estamos dentro da área. Isso aí vem impactando assim, números absurdos de reclamações, e muitas vezes eles não têm noção, não têm conhecimento, falta conhecimento técnico, falta conhecimento de sistema, e o sistema também. Então nós temos assim uma situação hoje assim, e esse problema vem se estendendo desde, o Gustavo falou anteriormente, desde abril, 1º de abril. Então a gente está tendo assim uma enorme dificuldade, o consumidor. As ligações, elas não são, ele passa por um novo procedimento, que hoje o comercial é o principal, que eu entendo que a principal deveria ser a parte técnica. Então, assim, as dificuldades são imensas, né? E as resoluções estão vindo aí numa forma, né, que o governo vem colocando ano após ano,
Então, o que dá para entender assim? Ó? Até 2000, nós tínhamos uma resolução anterior, até 2010, uma resolução que era equilibrada com relação tanto para a distribuidora quanto para os clientes. Só que a partir da resolução de 2010, essa resolução ela foi tirando os direitos dos consumidores e passando para a distribuidora. Claro que ela tem dificuldade em adequar. E outra questão assim, é a comunicação do grupo CPFL, que é bem deficitário. Então, ou seja, aqueles clientes que nós tratamos aqui com o irrigante, que eles têm um diferencial em tarifa, um diferencial em contratos de fornecimento, esse cliente está bastante prejudicado, porque a concessionária ela implanta as novas medidas, ou a base da interpretação dela, e esse cliente só vai ficar sabendo quando sai a conta dele. Então, isso aí é uma dificuldade imensa, assim, ó. Até o Gustavo agora colocou essa questão aí, a gente espera que realmente esse novo presidente seja sensível, né, à questão de ter um novo procedimento, ou seja, atender o cliente adequadamente. A gente não está pedindo, não está falando nada assim de coisas anormais, só que é um sistema engessado, aonde que não tem os próprios funcionários, os funcionários, colaboradores, como eles chamam, eles não conseguem fazer nada de diferente. Então isso aí é uma dificuldade muito grande. Eu levei um contrato ativo, né, de um produtor, e mostrei para o presidente lá, digo aqui, ó, o cara tem uma licença de operação, tem uma outorga no nome do dono do campo, e o vínculo deles é um contrato de arrendamento aqui, ó, que o banco aceita, que o ICM aceita, que a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, aceitou para emitir aquela licença de operação, a RGE não aceita? A resposta da ANEEL foi que aquilo está na resolução e é muito simples de resolver. Só não resolve se não quiser. Então agora até o dia 16 a gente aguarda. Depois vamos ver. Mas sabe o que me parece, Wilson? Me parece que assim, ó, energia tem, né? Os caras vão ligar o motor o dia que precisar puxar água. Sim. Eles não vão ter o benefício, né? Na verdade, assim, ó... Aí, não tendo o benefício, parece que é para pegar esse dinheiro e botar no bolso da concessionária. É um dinheiro, assim, ó, ele é bem considerável, né? Porque, assim, ó, vejam vocês, assim, ó... A concessionária não perde nada por dar o benefício, né? Não, porque aquilo é uma tarifa subsidiada, né? Exato. E só que um detalhe, assim, as ligações novas e as trocas de titulares é preocupante, mas não é tão preocupante, porque, assim, ó, depois com a resolução 800, né, de 2017, que é onde que todos, para a manutenção das tarifas, os clientes da classe rural e serviço público vão ter que comprovar, né, apresentar a documentação necessária. Então, isso aqui é uma preocupação que a concessionária vai ter que fazer, ela vai ter que cumprir a resolução. Ou seja, aqueles clientes que hoje estão com benefício de rural irrigante, eles vão ter que ser recadastrados novamente para manter os benefícios. E aí vem um segundo problema, que aí vai envolver toda a classe que tem o benefício de rural irrigante. Então, assim, essa preocupação hoje que a gente tem com relação a não ter o benefício para esses que estão fazendo, porque até que hoje não tem tanto projetos novos e nem troca de titular, tanto que envolve um número significativo. Mas o envolvimento é que nos próximos meses, acredito que nos próximos anos, é a questão dessa nova classificação, porque isso aí é resolução. Então não foi a concessionária, deixar bem claro, não foi a CPFL que criou, foi o próprio governo com a resolução 800 de 2017 que todas as atividades, quem tem benefício deverá ser reclassificado. A cada 3 anos ele vai ter que ser reclassificado. Tchê, mas isso aí eu acho que não está errado, porque não esquece que a gente está no Brasil, né? O pessoal podendo se aproveitar de alguma situação não é muito incomum acontecer. Então, se tiver que recadastrar para manter o benefício, eu acho que está correto. Não tem problema. Essa questão está correta. A questão é que a regra tem que ser clara do que precisa para se manter em dia. Tu não pode perder um benefício e aí correr atrás, ter que perder, pagar caro para depois ganhar de novo. Se tu estava legal, tu está na atividade, está tudo legal, apresenta o que precisa e segue o baile, segue a vida. A regra é que não está clara disso aí, porque é mais fácil ter cortar o benefício e deixar com o problema do que depois do que te antecipar e resolver sem causar nenhuma perda, né? E até assim, ó, seguindo nessa linha aí, ó, até os números preocupantes em relação à questão de faturamentos indevidos. Isso é um problema que a classe vem enfrentando pelo seguinte, eu fiz um levantamento assim, ó, num grupo em torno de 450
unidades consumidor. Então, indevidamente, de 2018 até a presente data, coloquei de janeiro de 2018 até agosto de 2019, num grupo de 450 unidades consumidoras, ou clientes, como queiram, a concessionária faturou 2.205.860. Desses valores corretos foram 629.550. 1.579.000 foram valores devolvidos para os consumidores. Isso é preocupante. Por quê? Ela está faturando clientes assim, ó. Então, até assim, ó, cabe até um alerta, assim, o pessoal que vai começar a irrigar agora no mês de outubro, novembro, que o pessoal tem a documentação, né, tem as datas de início, como comprovar quando ele começou a irrigar, porque isso aí era um sistema novo, uma nova maneira deles cobrarem. Então, assim, ó, valores que eles estão cobrando aí, início de irrigação, que muitas vezes o cliente não usa por uma avaria do equipamento lá, eles estão cobrando, e se o produtor, o cliente, o consumidor não tiver como comprovar, eles vão continuar mantendo essa cobrança. Isso aí é para o início da irrigação. Então, é uma preocupação, porque antigamente quem tinha que provar que o cliente tinha um consumo para pagar e que era recuperado era a concessionária. Isso inverteu o ônus da prova. Hoje o cliente tem que provar que ele não consumiu para poder não pagar aquele excedente que não é devido. Então, assim, ó, por esses números aqui, ó, dá para ver o tamanho do faturamento desse distribuidor indevidamente. Isso são números assim, ó, são dados reais, são dados comprovados que a gente teve assim nesse período de 2018 e 2019. Então, imagina que ela fatura um valor significativo em recuperações que o cliente não consumiu. Então, esse valor a gente conseguiu buscar. Mas imagine aqueles que passam, que eles indeferem. Então, é uma soma significativa. Né? Só que se esse valor já foi pago, tu já desembolsou e teve que aguardar sei lá quanto tempo para vir de volta esse dinheiro. Ou descontar em próximas contas. Mas o consumidor não tem que financiar a concessionária. Alguns casos sim, porque isso aí acarreta uma série de complicações para ele, né? A preocupação é que o irrigante ele tem um histórico, ele precisa muito desse histórico de consumo. Então, com essas situações que a concessionária está utilizando essa forma, esse novo formato, ela está prejudicando os históricos de consumo, porque esse cliente na frente vai pagar novamente. Então, a gente vê coisas assim, ó, que não era. A gente entendia que a ESSU não era uma empresa assim que tinha muitos problemas também. A gente sabe que o setor energético e a questão das resoluções é complexa. Mas a gente tinha, com a ESSU, tinha um diálogo melhor, né? Tinha as portas abertas, digamos assim. Com a CPFL não existe isso. O Gustavo, que está à frente aí, tem batalhado bastante aí. Não é que eu esteja na presença dele, mas ele tem batalhado bastante pela classe. E as portas, assim, ó, elas se abrem, se fecham e não tem soluções. Então, isso é preocupante, né? Porque nós estamos numa próxima safra e nós estamos resolvendo o problema da safra anterior ainda. Então, é complicado, é um complexo, né? Deixa eu fazer uma contribuição também, porque o que acontece? Como eu fiquei 19 anos trabalhando para a ESSU e para a RGE, e esses últimos meses eu deixei a empresa, então eu consegui vivenciar bastante internamente essas questões. O que eu vejo também como preocupante? Que na ESSU, 80% dos fornecimentos de irrigação ficavam desligados na entre-safra. Isso gerava um custo mínimo para o produtor manter esse fornecimento desligado. Com a mudança do sistema da RGE em 1º de abril, mudou também a forma de cobrança. Se o consumidor quiser deixar o seu fornecimento desligado, ele tem que pagar o contrato de demanda cheio do período. E para deixar... Na verdade, não mudou, né? Eles pegaram outro parágrafo da resolução e interpretaram diferente. Foi a interpretação. Né? E aí o que acontece? Para que o produtor consiga fazer uma gestão melhor financeira, ele se obriga a deixar o fornecimento ligado durante o ano. E aí vem as avarias. E essas avarias entram todo o período da entre-safra e, independente da carga tiver sido utilizada ou não, vai ser cobrado o valor da fatura sobre a média dos últimos 12 meses. Então, o nível de cobrança errada, como comentou o Wilson há pouco, aumentou muito
também por essa circunstância, né? E aí o que acontece? Tem que ter essa gestão. Essa gestão ela tem que existir também por parte do produtor e trabalhar de forma bem ajustada, porque tudo hoje é complicado. Uma simples troca de nome tu não consegue fazer em uma vez na concessionária. Tu tem que ir numa primeira oportunidade fazer uma troca de titularidade para que numa segunda oportunidade tu consiga pedir os benefícios rural e irrigante. Isso não acontece. Como a RGE acabou com todos os atendimentos presenciais da região para atendimento do cliente do Grupo A, isso só acontece via formalização por e-mail ou sistema. E para o cliente de Grupo B, toda a região da fronteira tem que se dirigir a apenas 3 locais credenciados próprios da RGE para fazer esse trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem toda a parte que o Gustavo e que a gente tem brigado contra a concessionária, mas também tem a parte do produtor, se entender essa dificuldade e também procurar resolver esses problemas com antecedência também, para dar folga, para que a gente consiga intermediar a melhor forma, né? E também para a concessionária ir entendendo aos poucos, porque ela vai ter que entender que é diferente a situação. Então, esse alerta é não deixar sempre para o início da irrigação buscar saber se está tudo em dia, né? Fazer esse trabalho com bastante antecedência, né? Até porque o custo da irrigação hoje na lavoura de arroz está muito alto. A energia elétrica está muito alta. A energia elétrica foi o custo que nos últimos 5 anos mais subiu. O custo unitário, né, foi o que mais subiu perante os outros. Veja bem a questão da tarifa hoje, né? Hoje uma tarifa para ser rural, para o grupo B, o caso B1, né, B2 que se chama, ela está hoje em torno, com bandeira, 55 centavos o quilowatt. E há pouco tempo era 20 centavos. Então isso aí é um custo bastante. E aí aquela questão assim, aí vem a pergunta aquela assim, hoje nós temos um custo de energia caríssimo, né? Se não me engano, deve ser a quinta energia mais cara das distribuidoras no Brasil. Em torno de 60 e poucos, né, Gustavo? Me corrige, 65 distribuidores, mais ou menos? 63. 63. Então, veja bem, 63 são 63 distribuidores no Brasil. A RGE tem a 5ª maior tarifa mais cara. E o serviço, eu entendo assim que o serviço... 460, né? Hoje em torno de R$460. Então assim, Kilowatt, megawatt. Então hoje é um custo altíssimo para um produto de baixa. Eu entendo assim que a prestação de serviço deles é de baixa qualidade. E assim, o pessoal muitas vezes aí, a população no modo geral, comenta comigo muitas vezes que mas melhorou bastante a CPFL porque ela tá fazendo rede nova. Rede nova é uma parte. Ela faz rede nova porque ela vai se beneficiar na tarifa, né? Então assim, essa questão de olhar só o poste que ela está implantando, isso é uma parte. O cliente, o consumidor, ele não depende só do poste novo, ele depende de toda uma estrutura de atendimento, de emergência, e aonde que a empresa não está preparada para fazer esse atendimento. Os profissionais que hoje conversam conosco, assim, a gente tem a clara noção que eles não têm noção, né? Então, umas coisas assim, extremamente complexo, onde que tem um produto que é preço de primeira e o atendimento não é de primeira. Então a gente tem visto isso aí, as lojas estão terminando com as lojas. O cliente do B, B2, como se chama, o grupo B que a gente fala, esse cliente está totalmente desassistido, ele não tem para onde recorrer. Então assim, aqueles clientes que estão optando, do grupo A, optando pelo faturamento B, eles estão com enorme dificuldade, o pessoal de silo, secador, o que a concessionária mudou os procedimentos. E assim, e a gente contesta o procedimento, eles que eles seguem a resolução. Eles não seguem a resolução. Eles interpretam a maneira deles e mesmo interpretando a maneira deles, eles não comunicam aos clientes as mudanças. Isso que que acho que pesa bastante, eles não dão prazo para o cliente se adequar. Eles simplesmente tiram o benefício, cortam o benefício. E aquela questão assim, eu não sou contra os procedimentos adotados pela concessionária, veja bem, eu acredito que eles devem ser revistos, mas de uma forma assim, que o cliente tenha tempo para se adequar. E a questão dos secadores, a maneira que eles interpretam, eles não estão errados fazer leitura trimestral, mas veja bem, o cliente ele fica na obrigação de fazer a leitura. Só que assim,
é uma questão de interpretação da resolução, porque a resolução permite isso. E a gente teve trabalhos pedindo que essa resolução fosse alterada, mas ela não assim, ó, as coisas que estão indo para Brasília, né, elas, quando é do interesse da classe dos consumidores, ela simplesmente ela é engavetada, né? E quando a distribuidora entra lá e faz um lobby e muda, ela pede para mudar, e o governo vai lá e muda, porque vai beneficiar alguém, ou o grupo de distribuidora, ou a própria distribuidora local. Então a gente vê assim uma coisa preocupante, porque nós já tentamos conversar com eles, mas eles não querem diálogo. Essa distribuidora é difícil de lidar, porque eles são fechados, as decisões são em Campinas, e Campinas muitas vezes não tem noção da nossa área. Isso que preocupa, né? Então, a gente está passando por um momento bem complexo, uma tarifa cara e com atendimento de baixa qualidade. Isso foi comentado, foi um dos questionamentos feitos ao presidente na reunião de sexta, que quem é optante do B irrigante, por exemplo, que é A faturado no B, né? Optante. Tu é um grupo A igual aos outros, só que teu faturamento é feito igual ao grupo B. Tu não tem para quem reclamar? Eu disse para ele. Se eu ligar para pessoal do atendimento A4 lá, que é o que atende os irrigantes, ela não pode atender porque eu sou faturamento no B. Se eu for na loja ou se eu ligar para o 0800, o 0800 não sabe me responder porque ele não está preparado, porque eu sou um A. E eu vi ele na hora dizer para o rapaz que estava sentado ao meu lado, fulano, isso nós vamos tratar já, isso tu vai resolver essa semana. Espero que tudo que ele falou na reunião tenha posto em prática, né, tia? A gente vê assim, ó... Dia 16 está perto. A gente vê muitas coisas que acontecem assim, ó, da forma assim, ó. Quando tem uma reunião, alguma entidade para uma reunião que o pessoal da EGE participa, eles apresentam aquela parte do investimento, né? Que estão fazendo tantos quilômetros de rede, tantos postes. Sempre, se a gente... Aqui em Alegrete eles apresentam, em São Borges apresentam, em qualquer lugar você vai, eles apresentam aquilo aí. Mas, assim, ó, eles não querem discutir os assuntos, assim, pontuais. Que são assuntos pontuais que não é questão, assim, que... Não é que a gente quer que seja diferente, que seja tenha alguma vantagem, não. O que se quer é que se cumpra a regulamentação, a legislação, e que seja claro. A questão dos projetos, o pessoal do projeto não está aqui para falar também. O pessoal do projeto também está com enorme dificuldade, porque assim, ó, os projetos mudou o sistema. O Gustavo falou anteriormente, hoje um projeto ele leva 1 ano a 2 anos para ser liberado. Porque eles vão criando uma sistemática que muitas vezes nem eles entendem. Eles vão pedindo coisas assim... Repetidamente. Pede e, assim, 2, 3 vezes a mesma coisa. E aí, assim, ó, tranca um projeto, passa por um número de pessoas, tranca em vários setores. Então, assim, ó, uma empresa que fornece energia, que comercializa energia, e que o cliente não tem a opção, porque essa questão de cliente livre é uma questão, assim, muito... muita propaganda e, assim, ó, aqui em Alegrete mesmo, veja bem, Alegrete aqui, ó, tem um número de consumidores. Desse número de consumidores do município, acredito que só 2 clientes se enquadram na classe de consumidores livres. E esses 2 consumidores já têm geração própria. Então, assim, essa questão que eles adequam o sistema para atender o mercado, isso não é verdade. O pessoal, nós, consumidores, somos clientes cativos e presos à distribuidora que faz o que bem quiser. E o que mais me preocupa é que os órgãos que deveriam interferir na questão da distribuidora, ou seja, a Gergs, a ANEEL, eles não fazem nada. Simplesmente assim, ó, já tivemos em outros tempos, esses órgãos eram respeitados, eram órgãos que tinham uma seriedade, mas, como eu disse, a partir de 2010 para cá, o setor energético, com a nova resolução que está vigente até hoje, ela vai sendo adequada aos seus artigos e um novo formato de modelo de gestão de energia, essa resolução ela tirou os direitos, suplantou. E o órgão simplesmente fecha os olhos e não atende o mínimo necessário. Ou seja, ele é o órgão que deveria interferir na distribuidora e para ver os processos como estão andando. Então, eles não fazem isso. Então, é mais um fator que faz com que a distribuidora ela haja dessa maneira. Ou seja, ela não é fiscalizada, ela não é penalizada, e aí eles fazem o que eles bem entendem. E o consumidor, o cliente que é leigo,
vem sendo penalizado porque eles mudam as coisas, não avisam, né? Não comunicam ninguém. E aí aquela questão assim, ó, agora a mesma situação de certidão de zoneamento. Eu sei que o Gustavo tem uma opinião sobre isso aí, eu também tenho uma opinião, a questão da certidão de zoneamento. Então o pessoal da classe rural, ele tem a unidade consumidora que tem um número. Mas aí a questão do Estado, que é o Cefaz, entendeu que essa unidade consumidora, que o endereço da fatura estando divergente da inscrição estadual do talão de produtor, ele tem que pegar uma certidão de zoneamento nas prefeituras para adequar. Mas veja bem, eu vou dar um exemplo aqui dessa adequação. A concessionária não fez um cadastro para atualizar os seus endereços na rural. Ou seja, ficou como estava. Ele quer o zoneamento. E o que eles estão fazendo hoje? Eles estão simplesmente tirando o endereço que está correto na fatura, para localização até, e estão colocando outro endereço. Nós temos casos lá que está a 80 quilômetros do local da onde que é a unidade consumidora. Isso é um outro problema que futuramente, então a concessionária está querendo zoneamento. Ok, o produtor vai fazer o zoneamento. Eu não sou contra o zoneamento. Só que a concessionária deveria fazer o cadastro correto das suas unidades consumidoras. O Cefaz, nós temos um problema com a questão do Cefaz. O Cefaz entende que tem que multar a distribuidora porque o endereço do talão está diferente do endereço da fatura. É uma coisa que deveria, assim, ó, as classes deveriam chamar o Cefaz para uma conversa, chamar a distribuidora e fechar, porque está acontecendo uma série de problemas com certidão de zoneamento. Não fecha os endereços, está ficando uma mistura, uma esculhambação, e além do mais, assim, ó, o que acontece? Voltando, o grupo A é o pessoal que tem uma tarifa diferenciada, que é o irrigante, a maioria dos casos. A distribuidora aceita o recadastramento para acertar o endereço da fatura, ou seja, aceita a certidão de zoneamento. No grupo B, o cliente vai na loja fazer um recadastramento, a concessionária não aceita. Diz que eles não têm orientação para fazer aquele tipo de coisa. Tem que primeiro acontecer o problema para depois aceitar. Então, veja bem, a incoerência de uma distribuidora que é grande e que trata os clientes de uma forma assim, primeiro tu pede o teu benefício, depois tu vem aqui e a gente vai colocar, mas não vai te dar o benefício aquele que tu já perdeu. Nesse período tu tá pagando o ICMS de 30%. Então, assim, ó, são uma série de coisas assim, que eles estão infringindo o Código de Defesa do Consumidor, a própria legislação, onde que eles deverão mandar a comunicação para o cliente, dando prazo, com antecedência, dando prazo. Então, é uma série de coisas que hoje estão ocorrendo que a gente nunca tinha visto acontecer no distribuidor de energia. Por várias passagens, DCE, de Centro-Oeste, da S-Sul, eu não vi coisas assim nesse tempo dessas mudanças de fornecimento, de legislação que hoje estão ocorrendo. Então, é um problema sério que isso vai afetando as classes, né? Não tem para quem recorrer muitas vezes. A questão dessa mudança de empresa, a RGE e a S-Sul, como eu vivenciei toda essa mudança, eu verifiquei que, assisti isso, né? Que a hierarquia interna da RGE é muito forte. E houve uma rotatividade de pessoal muito grande. Então, o que acontece? A concessionária perdeu muita mão de obra técnica, qualificada, que conhecia a região, que conhecia o processo, que conhecia todas essas questões da irrigação. Eu sou um caso, eu sou o próprio caso que eu estou comentando, né? Então, como aconteceu com todas essas situações, e eu vi que eu não ia ter saúde para ficar mais 20 anos ensinando a RGE, que a região da fronteira é diferente, então é bem complicado. E as pessoas que estavam aqui, praticamente são poucas que continuaram. E essa rotatividade acaba prejudicando, porque as pessoas que chegam novas na empresa não conhecem as resoluções, não conhecem os procedimentos, não conhecem a situação local, e a gente acaba sendo de um lado para o outro, e vai para São Leopoldo e volta para a agência, e essa solicitação vai para Campinas e leva mais prazo, e uma simples troca de titularidade vira um parto de 9 meses quase, que eu estou tratando um caso aí. Mas essa questão, por isso que eu volto a dizer, a RGE vai ter que entender isso, mais dia, menos dia, e a nossa parte é fazer com que as coisas aconteçam o quanto antes, para a gente ter prazo para trabalhar, né? Então,
repito, né, vamos continuar batendo contra a RGE, mas vamos também buscar ser mais atentos às nossas demandas aqui na ponta, né? Buscar essas arrumações, essas correções com bastante antecedência, né? Tu é técnico nessa área, tia. Tu até pode tirar uma dúvida que eu tenho. Esse negócio de deixar os transformadores no lugar só para alimentar o medidor, né? Sim. Que o resto está parado e tu pode tirar e guardar. Isso também não é ruim para o sistema? Sim. Não é energia reativa isso aí? O transformador a vazio ele gera energia reativa. Ele vai acabar gerando energia reativa indutiva, acaba sendo prejudicial para o sistema. Mas o que acontece? Mais um motivo, né? Mais um motivo. Para liberar que tire, né? Se não está sendo ocupado. Porque até tem a questão, e o Wilson conhece bem, até porque eu já acompanho a briga do Wilson há anos também com a questão dos ressarcimentos de indicador, né, Wilson? Sim. Então tem a questão, o próprio ressarcimento que vem na fatura é a prova de que o produto que a concessionária entrega não é de qualidade, não é confiável. Tanto que os valores de ressarcimento são enormes em muitos casos, né? E até abre-se um parênteses, né, para o produtor não olhar só para o valor final da sua fatura. Tem que olhar para as linhas que compõem a fatura. Porque muitas vezes ele está sendo faturado errado e está tendo um ressarcimento pela má qualidade da energia elétrica e esse ressarcimento acaba superando o valor da cobrança e a fatura vem zerada e o produtor acredita que está correto. Então fica esse alerta para a gente começar a cuidar as faturas linha por linha, o que está sendo cobrado e o que está sendo devolvido. Então, voltando para o assunto, né, a questão dos transformadores ligados, a RGE quer trazer essa cultura de deixar os transformadores ligados, porque no futuro eles vão vir com a telemedição. E para que eles consigam implementar todo o sistema de modem, sistema de comunicação, precisa ter energia elétrica no ponto de energia. Então, esse é o primeiro passo, forçar com que os transformadores fiquem ligados o ano todo, para que no segundo passo eles consigam implementar o sistema de telemedição. Pois é, né, tia? Mas tem tanto consumidor que é ligado 365 dias por ano para eles fazer, do que uma classe que o número de consumidores é tão pequeno para começar exigindo por esses aí, né, tia? Eu acho desnecessário até. Segundo a informação deles, esse ano não vai entrar aqui na grade de telemedição ainda, né? Mas vai no futuro, e nos próximos 3 anos, vai entrar a telemedição. Então, o objetivo deles é deixar ligado, isso aí o Leandro está correto, eles vão deixar ligado aí todas as medições para poder não ter que fazer leitura mais. Porque hoje, assim, veja bem, as leituras, esse ano mesmo que aconteceu isso aí, eles, assim, coisas que eles, no mês de janeiro, eles não tiraram leitura por causa da chuva, temporal, falta de energia, tudo. O que eles fizeram? Simplesmente eles acumularam, fizeram uma média em janeiro, para não perder o faturamento, que não era o correto, né? Fizeram a média e cobraram o consumo de dezembro a fevereiro. Então, aí existe um calendário de leitura que a concessionária deve seguir e a concessionária não vem seguindo mais esse calendário. Ela vem fazendo a própria memória de massa desses medidores que são clientes da tarifa ouro sazonal, né? Vem comprovando que eles não fazem uma leitura no período certo da leitura. Isso aí é um agravante, né? Porque a concessionária não respeita a resolução, que a resolução diz que leituras têm que ser feitas dentro dos prazos. Se não fizer no prazo, aí eles alegam um outro motivo, né? E o que é mais grave ainda, a recuperação de consumo, ela nunca deve ser feita direto na fatura. Ela deve ser feito um cálculo com a memória de cálculo dizendo que, né, que dando a possibilidade da ampla defesa, né, que isso aí é resolução e Código de Defesa do Consumidor, que todo consumidor tem o direito de contestar os seus consumos, só que essa empresa ela não dá essa possibilidade, ou seja, ela fatura na conta do mês e aí o cliente ou ele paga ou ele vai para o Serasa, né? Se ele não pagar, ele vai acabar indo para o Serasa e a gente tem visto assim uma série de situações. Até o Gustavo me corrige, nós tivemos uma época, uma situação complicada com a S-Sul. Estivemos em São Leopoldo, conversamos com o pessoal do próprio pessoal que fazia os cálculos de recuperação do consumo. Eles entenderam a situação, reveram as questões de faturamento e a partir daquele momento eles refizeram os cálculos deles.
E aí entenderam que existia uma série de coisas e que tem documentos, tem laudo, tem relato, tem uma série de coisas que o cliente pode contestar. Só que esse trabalho aí, o Leandro falou anteriormente, realmente eles tiraram o pessoal que fazia. Hoje esse cálculo é feito em Campinas, né? Com pessoas totalmente sem nenhum conhecimento de faturamento de rural, porque é uma questão assim, ó, é questão de bom senso e questão de cumprir a legislação. O bom senso é o seguinte, nós sabemos que as unidades pararam de usar irrigação no período, o contrato de irrigante, ele vai, digamos que seja de novembro até abril, novembro até março. Então esse cliente hoje, a maioria é orientado, né? São clientes que já têm essa orientação de fazer o escalonamento nos seus contratos, porque eles têm esse direito de fazer, e a legislação é clara quanto ao escalonamento. Só que a CPFL, ela teve casos, e eles acham que é pontuais e não é pontuais. Ou seja, o cliente está lá para usar no mês de abril, que o abril dele é março, muitas vezes. Eles não faturam nesse mês, vão lá em maio e tiram a leitura. Aí o que eles fazem? Faturam o consumo para trás e ainda colocam uma multa de ultrapassagem de demanda, porque ele não está com toda a demanda contratada. Então é uma série uma série, e esse cliente, eles não corrigem. Então tem aquela questão assim, ó, eles mandam muitas vezes para o cliente faturas no valor de 540 mil, 550 mil, e aí assim, ó, eles não têm o mínimo de noção que eles emitem aquela fatura, e aí o cliente recebe uma coisa desse valor aí que não usou, daqui a pouco eles mandam uma segunda fatura para ele com o valor correto. Então são coisas assim, ó, é coisa de amador, porque uma empresa do tamanho da CPFL, uma empresa que preserva, digamos que no seu lema, na sua parte ali da missão da empresa, existe a integridade, como é que ela procede dessa maneira? Essa é uma pergunta que, como é que uma empresa com esse nível com uma empresa grande, que não é uma empresa pequena, que tem vários distribuidores, imagina como é que é a confiabilidade dela na questão do faturamento. Deixa muito a desejar. Então, na visão deles, assim, ó, o cliente está desligado, para ele tem que ter consumo. Não existe isso. O cliente sazonal, aquele cliente que é o irrigante, propriamente, que a gente está tratando desse assunto aqui, ele vai consumir por um período. O resto do período ele não tem necessidade de botar água, ele não tem nem onde colocar água, né? Às vezes não tem nem água no reservatório dele, ou não tem, ou tem que tirar os equipamentos para não roubarem, né? Como é que esse cliente vai irrigar num período entre safra? Então, assim, isso eles tinham que entender. E se eles tinham que vir, assim, se é que eles preservam os clientes, eles teriam que vir conversar e se inteirar dos assuntos e ver como é que é feito para eles poderem não cometer mais esse equívoco. Porque até é uma questão assim, ó, eu não sei se ainda existe, a questão, pelo que eu entendi, ainda existe, a questão da qualidade do faturamento. Eles não podem estar refaturando tanta conta, devolvendo tanto dinheiro, porque isso aí não está dentro da acordo do nível de qualidade. Isso aí é composição tarifária. Então, eles têm que ter um nível para evitar esse tipo de situação, para não criar mais transtorno para o cliente. E muitas vezes o cliente está com razão, mas tu tem que entrar com uma reclamação, senão eu não vou fazer. Ele está enxergando ali na frente. Então, essas questões, assim, ó, não é pontuais, né? Eu tentei conversar com o pessoal lá de cima que tem o poder de decisão, mas eles não querem enxergar isso aí. Então, é mais preocupante que eles estão errando as coisas e só me dizem, mas a gente está corrigindo. Mas corrigindo quando? Nós já estamos, né, quase no final do segundo ano já, digamos, daqui a pouco nós já estamos em 2 anos de CPFL, de sistema novo, e eu não vejo progresso nenhum. O Gustavo me corrige se não tem essa questão da composição tarifária e da questão da qualidade do faturamento. Com certeza, isso aí foi falado na reunião também, Wilson. Tudo isso aí. Mas tu falaste que tem que se atentar ao tema energia elétrica conta, né? Tu sabe que eu acho que a classe rural é a que mais tem reclamação, talvez porque o pessoal é bem assistido. Todo irrigante tem um consultor, né? Pelo menos a maioria. E o consultor consegue fazer essa análise e dar os problemas. Se todo mundo fosse analisar a sua conta, eu te garanto que aparecia muito mais problemas. O problema é que a tua conta de casa, tu não olha. Tu pega e paga, né? Então, acho que a gente está muito bem assistido nessa parte. As outras classes, tu não vê muita reclamação, assim, a não ser da comercial, nesse caso lá, porque talvez estejam indo para esse lado, de analisar suas faturas para ver se estão corretas, né? Isso até é
Parabéns a todos os consultores que fazem o seu trabalho bem feito e auxiliam o consumidor a consumir bem, né, tia? A gente verifica também que o pessoal às vezes presta mais atenção nas contas da irrigação, na conta do silo, do secador, que são valores mais significativos, né? E às vezes não presta tanto atenção naquela conta que é da casa dos funcionários, que é do galpão, que são contas um pouco mais baixas, que a leitura é trimestral, que acaba também tendo essa questão de faturamento indevido, digamos assim, porque usam médias de safra no período de entre-safra, né? Então, são valores bem menores, mas ainda assim são valores errados, né? Então, se a gente quer alertar, a gente tem que alertar que todo o valor tem que ser correto. Independente do valor ser pouco ou ser muito, ele tem que ser correto. A concessionária tem que olhar para todos os níveis de faturamento e enxergar que tem que ser correto 100%. Então, a nossa briga é de uma ponta a outra, né? Então, antes da gente finalizar, nós vamos passar as nossas considerações finais. A gente sabe que esse assunto da questão dos problemas enfrentados com a concessionária dá um bate-papo aí para 2 dias, inteira, né? É verdade. Leandro, tuas considerações finais, por favor. Agradecer novamente, né, a presença aqui falando do nosso, um pouco do conhecimento, um pouco da nossa briga aí em prol do produtor, em prol do cliente. E também agradecer a parceria do Wilson, do Gustavo, da associação aí, para a gente continuar buscando o melhor para o cliente, né? Então, muito obrigado. E o som, tuas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade aqui de trazer aí algumas questões aí que a gente já vem aí, principalmente o Gustavo aí que está à frente já vem batalhando há bastante tempo aí com as questões da CPFL, né? E assim, ó, a gente continua atento, né? Embora muitas vezes a gente não consegue reverter as situações, porque elas a cada dia apresentam uma nova e às vezes as dificuldades são enormes, né? Então, mas assim, ó, a gente continua firme, forte, né? Lutando para tentar, digamos assim, essa classe que a gente defende bastante, né? E eu quero agradecer essa oportunidade aqui e me colocar à disposição sempre que possível, né? Que eu já vinha há 2 semanas, não conseguia muitas vezes, né? Até por compromissos pessoais aí, né? E continua assim, o Gustavo sabe aí, agradecer ele também, que a gente vem numa batalha bastante, tem muitas vezes não é divulgada, porque às vezes o pessoal, muitas vezes recebemos críticas porque não está sendo feito nada, mas a gente vem batalhando bastante, e o Gustavo é um cara que tem muita coisa, fazendo elogio aí, um cara que vai em frente, né? Vai a Brasília, busca as coisas, busca os entendimentos, a gente tenta, mas muitas vezes assim, é um grupo poderoso e esse grupo ele é fechado, mas a gente não vai desistir, a gente continua sempre firme. Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Recebemos aqui uma mensagem do seu Celso Ginto, que está na escuta do programa, parabenizando a vocês 3 pelo belíssimo debate, ele acompanhou hoje todo o nosso programa. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, né, pela tua disponibilidade. Gustavo, sempre quando vem aqui conosco na bancada do Hora da Prosa, compartilha aí importantes informações. Tuas considerações finais, por favor. O Wilson diz que somos criticados às vezes, né, Wilson? Sim. Mas eu acho que nós somos ruins de marketing. A gente se preocupa em resolver o problema e não faz marketing. Bom... Mas, tia, tu falou um negócio que eu achei interessante. Unidade ligada tem que gerar consumo. A filosofia da CPFL. Aí, e o cara que quer ligar, espera 1 ano. Contrassenso, né? É um contrassenso. Eu só queria comentar uma coisa a mais. A questão dos horários de parada esse ano também foi discutido lá nessa reunião, solicitando que eles aceitem o escalonamento das paradas, para não ficar tudo num horário só, como era no tempo da S-Sul. Inclusive, um rapaz que cuida dessa parte me disse que realmente foi um problema para eles esse ano, e eles não diziam que foi tudo bem, né? A gente viu o problema aqui, sim, mas sim. Não, foi tudo bem. Bom, acho que eles vão aceitar isso, mas que especialmente quem tem mais de um levante, que faça a sincronia dessas paradas, né?
consiga escalonar as paradas de quem tem mais um levante, dependendo do outro, nos horários corretos. Porque senão tinha o cara que parava o primeiro levante ao meio-dia às 3 e o segundo levante das 6 às 9 da noite. Não tinha, né? Tinha. Mas eles vão rever isso aí também. Dia 16 tem o retorno de como vai ficar. Vamos aguardar, interessante então. Isso aí, interessante. Acho que atinge bastante gente. Vamos aguardar então as novidades. Tomara que depois do dia 16 o Gustavo possa estar aqui conosco, nos trazendo aí importantes informações. Boas notícias. Boas notícias, que para que as demandas levadas aí pela Federarroz possam ser atendidas. Agradecemos a audiência e a participação de todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem agora com o programa Mensageiro Rural. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. 13h05, 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM neste sábado, feriado 7 de setembro de 2019. Hoje comemora-se o dia da independência do nosso país, independência do Brasil, 7 de setembro. A partir de agora até às 14 horas. Você fica na companhia do Mensageiro Rural, o aviso à utilidade pública aqui no canal 590 da sua Tia Alegrete AM, há 72 anos no ar. Mensageiro Rural, em nome de Pampiana Baterias, Pileco Nobre, Financeira Assis Brasil, Associação Saúde Rural de Alegrete, Sindicato Rural de Manuel Viana, Fábrica de Rações e Suplementos Minerais Caverá e Agenda Remates. Aos aniversariantes deste feriado 7 de setembro, muita paz, saúde e dinheiro no bolso que não faz mal para ninguém. Homenagem para o Fabrício Becon Ramos. Desejamos muita saúde, paz e felicidades, que continue sendo esse menino maravilhoso que és. Recebe as homenagens de feliz aniversário dos seus avós, o João Alves Becon e Olinda Vargas Becon. Também dos pais, o Luiz Cláudio e a mãe Sônia Becon, e do tio João Carlos. Parabéns ao Fabrício Becon Ramos, que está aniversariando. Aos demais aniversariantes, desejamos muita paz, saúde neste feriado de 7 de setembro. Nós vamos iniciando o Mensageiro Rural, já trazendo, antes da música, a participação do Getúlio, lá da Rede Baclise, que vai trazer mais um ganhador da grande promoção de aniversário da Rede Baclise. Boa tarde, Getúlio. Boa tarde aos amigos da Rádio Alegrete, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você que está concorrendo na promoção Baclise e paga suas compras até R$1.000. Estamos com mais um contemplado, mais um sortudo que acaba de ganhar R$1.000 em compras pagas. O sorteio da manhã, das 11 horas, contemplou mais uma pessoa em R$1.000 em compras pagas. Então, por que pagar mais caro por aí, se comprovadamente o barato mesmo é aqui? Aproveite e corre para o Super Baclise e faça como o
Vanderly Almeida de Quadros, que acabou de ganhar R$1.000 em compras pagas. É isso mesmo, o Vanderly Almeida de Quadros comprou R$59 aproximadamente da promoção e acaba de ganhar R$1.000 em compras pagas. Então por que pagar mais caro por aí, se comprovadamente o barato mesmo é no Super Baclise, onde você encontra dois sorteios da promoção. Baclise paga suas compras até R$1.000 por dia e ainda tem promoções relâmpago durante todo o dia na loja. É isso mesmo, promoções relâmpago durante todo o dia, sorteios, 2 sorteios da promoção Baclise paga suas compras até R$1.000 por dia. E ainda no mês de setembro, a partir do dia 11, teremos atrações artísticas como Gordo Paim, irmão de Léo Paim, que ganhou o The Voice Brasil no ano passado. Tem Grupo Cafundó, tem ainda Bruno Souza e muitas outras atrações no mês de setembro. Temos ainda invernada adulta, invernada mirim, invernada pré-mirim e muitas outras atrações. Então corre pro Super Baclise e aproveite, porque o barato mesmo é aqui. Está aí a participação do Getúlio, do Baclise, trazendo mais um ganhador da promoção de aniversário da Rede Baclise no Alegrete. 13h09. Vamos abrindo a parte musical do Mensageiro Rural com Cristiano Quevedo. Uma gaita toca um hino. Uma gaita toca um hino, bem no alto da coxilha. Hoje o baile vai por conta